Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918, prestigiados e enriquecidos. Prestigiados porque ajudaram a vencer a guerra, e enriquecidos porque forneceram armas e alimentos a vários países europeus. E nos anos de 1920, os Estados Unidos tinham se tornado a maior economia do mundo e viviam uma época de prosperidade e otimismo. Essa prosperidade vinha acompanhada de uma febre de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então as vendia com grande lucro. Quem aplicou $100 em março de 1928 nas ações da General Electric, empresa de eletrodomésticos, em setembro do ano seguinte, vendeu-as por $300. Atraídos pelo lucro fácil, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa, isto é, especulavam. Com altas constantes, no final de 1920, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas, até que em um dado momento, uma grande empresa inglesa faliu, provocando a desconfiança dos investidores. E em 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, muitos correram para vender as suas ações e descobriram que não havia compradores. Os preços das ações começaram a despencar, o que levou ao crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na semana seguinte, iniciava-se assim a Grande Depressão, que foi de 1929 a 1933. Com a quebra da bolsa, milhares de indústrias faliram e outros diminuíram a produção e despediram trabalhadores. Ocorreu então uma explosão do desemprego nas cidades. No campo, os agricultores começaram a perder as suas terras por não ter como pagar as dívidas com os bancos, o que colaborou para que muitos se arruinassem. E as principais razões da Grande Depressão foram a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional, enquanto 21% recebia $83 por mês, quantia insuficiente para atender às necessidades mínimas de um indivíduo. Além disso, durante a década de 20, os salários dos trabalhadores da indústria e do comércio se mantiveram comprimidos, diminuindo seu poder de compra e gerando acúmulo de estoques. A crise agrícola. A prosperidade dos anos 20 estava ligada à indústria e não à agricultura, que esteve em crise durante toda a década. Com a mecanização e a eletrificação ocorridas no campo, produzia-se muito acima da capacidade de consumo. Assim, os preços dos produtos agrícolas mantinham-se baixos e os agricultores eram obrigados a pedir dinheiro aos bancos.
e, não podendo pagar as suas dívidas, perdiam as terras que haviam dado como garantia do dinheiro emprestado. A concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos ao mercado mundial. A partir de 1924, os países europeus começaram a se recuperar e voltaram a produzir o que antes importavam dos Estados Unidos e, além disso, passaram a concorrer com os estadunidenses no mercado mundial. A concentração da riqueza, os baixos salários, a crise agrícola e a concorrência europeia contribuíram para que houvesse muito mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprá-las. Configura-se assim uma crise de superprodução. Nos Estados Unidos, a crise não atingiu a todos igualmente. Os mais pobres foram os mais atingidos. Os discos de jazz, por exemplo, que na época eram consumidos sobretudo por afrodescendentes, praticamente deixaram de ser produzidos. Reagindo à crise, o governo estadunidense diminuiu ao máximo suas compras do exterior, cortou os investimentos externos e parou de conceder empréstimos. Com isso, a crise se propagou, atingindo a Europa e o restante da América, inclusive o Brasil. No pior período da Depressão, 1932, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga e 24% da sueca, 27% da americana, 29% da Austrália, da Alemanha não tinham emprego. No ano da crise, o Brasil produziu cerca de 29 milhões de sacas de café, mas só conseguiu vender a metade. É que os Estados Unidos, o nosso maior comprador de café, diminuíram muito suas compras. As sacas de café acumularam nos armazéns. Os preços despencaram, arruinando cafeicultores, deixando milhares de produtores sem empregos. O desemprego e a falta de esperança decorrentes da Grande Depressão favoreceram o surgimento em diversos países de políticas e partidos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Para esses, a solução era um governo forte, dirigido por um líder único, que fosse uma espécie de salvador da pátria. Esse ambiente, como observou o histórico Robert Paston, favoreceu o surgimento de vários fascismos, a exemplo do italiano e do alemão. Principais ideias fascistas, O grupo é proprietário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. A comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra os seus inimigos é válida. A rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Os chefes, sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo ao seu destino. A violência pode ser bela e a vontade eficiente, se o objetivo é o êxito da comunidade. Um povo pode dominar os demais, independente da lei humana ou divina. Após o fim da Primeira Guerra,
A Itália amargava grandes perdas materiais e humanas e devia somas elevadas aos vencedores. O desemprego, já alto, aumentou ainda mais com a volta para casa de 2 milhões de soldados. Além disto, muitos italianos reclamavam do fato de seu país não ter ganhos territoriais. E apesar de ter lutado na guerra ao lado dos vencedores, neste contexto, o ex-combatente italiano Benedetto Mussolini se lançou na política. Mussolini foi professor primário, jornalista e defensor do socialismo, chegando a ser perseguido por suas ideias. Porém, ao voltar da Primeira Guerra, abandonou o ideal socialista e fundou, em 1919, organização que deu origem ao movimento e ao Partido Fascista, defendendo o nacionalismo extremado, a subordinação do indivíduo ao Estado e devotando o ódio às democracias e ao comunismo. Mussolini prometia que, sob o seu governo, a Itália reviveria as glórias do Império Romano. O fascismo italiano cresceu rapidamente com base no apoio de grandes empresários. Assustado com o crescimento dos socialistas e comunistas nas eleições parlamentares italianas, esses empresários começaram a ver no movimento fascista um único meio de manter a ordem social que os favorecia. O fascismo italiano recebeu também o apoio de pessoas de diferentes origens locais, desde ex-combatentes, desempregados, até pequenos camponeses e professores universitários. O que os unia eram valores tais como desprezo pelo socialismo, pelos socialistas e comunistas, nacionalismo extremado e a atração pelo uso da violência. Fortalecido, o movimento fascista italiano transformou-se em um partido político, o Partido Nacional Fascista, em 1921, que em poucos meses já contava com 300 mil integrantes, obedientes ao Duce, que era o Benedetto Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma greve geral deflagrada por comunistas e socialistas, percebendo que o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, fraquejava, Mussolini pelejou, comandou o assalto ao poder em 1922. Liderou a marcha sobre Roma, à frente de milhares de fascistas, os camisas negras, vindo de várias partes da Itália, invadiu a capital para exigir o poder. O rei Vittorio Emanuele III cedeu à pressão fascista e convidou Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. Mussolini se tornou então o chefe de governo da Itália. No poder, Mussolini incentivava o vale-tudo e impunha o Estado totalitário. Em 1924, por exemplo, os fascistas venceram as eleições, espancando pessoas e roubando urnas. Apesar disto, o rei da Itália continuava apoiando Mussolini. Depois, Mussolini implantou uma brutal ditadura. Fechou jornais, criou uma política secreta, a OVRA, Organização para a Vigilância e a Repressão do Antifascismo, que prendia e assassinava os adversários. Suprimiu todos os partidos de oposição, conservando apenas o Partido Nacional Fascista. Mas os fascistas não usavam apenas a força. Recorreram também à aliança com a Igreja Católica para ampliar a sua base de apoio.
e em 1929 Mussolini assinou um acordo com o Papa Pio XI, o Tratado de Latrão, pelo qual reconhecia o Vaticano como Estado independente. E, em compensação, a Igreja reconhecia que o governo fascista era legítimo. Situado dentro da cidade de Roma, o Estado Vaticano possui apenas cerca de 0,5 quilômetros e é dirigido pela Igreja Católica. O governo de Mussolini também usou a educação para divulgar as suas ideias. As escolas da Itália fascistas ensinaram, além das matérias tradicionais, temas como a vida de Mussolini e suas grandes realizações. Toda criança de 8 a 14 anos de idade tinha de decorar uma oração em que, em vez de dizer creio em Deus, dizia creio no gênio de Mussolini. E os professores que se negaram a ensinar tais coisas eram perseguidos e demitidos. O fascismo usou ainda o cinema, o rádio, para converter as pessoas aos seus ideais. Através do rádio, o Duce falava de perto aos italianos. Já o cinema era usado para fabricar, divulgar imagens que mostravam uma Itália sem fome, sem conflitos e com uma população satisfeita, saudável e voltada para o esporte. Vimos que os vencedores da Primeira Guerra obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes em 1919, pelo qual ela teve de ceder territórios, incluindo a rica região da Alsácia e Lorena, e a pagar aos vencedores uma indenização de 132 bilhões de marcos, 33 bilhões de dólares na época. Essa dívida gigantesca contribuiu para uma crise de graves proporções na Alemanha. A inflação e a dívida externa dispararam, enquanto a oferta de emprego diminuiu assustadoramente. O aprofundamento da crise favoreceu o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições e abriu caminho para o fortalecimento de partidos que prometiam soluções mágicas. Um desses partidos era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também chamado de Partido Nazista, fundado em 1919, ano em que admitiu em suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler. Falando ao público, Hitler culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Dizia também que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra e estava entregue aos pontapés do resto do mundo. Estando com orgulho ferido, milhares de alemães foram arrastados por esse discurso. Adotando um nacionalismo extremado, devotando ódio aos judeus e aos comunistas, Hitler tornou-se, em pouco tempo, o líder absoluto dos nazistas. Em 1920, o Partido Nazista criou a Seção de Assalto, SA, grupos paramilitares encarregados de eliminar fisicamente seus adversários. 3 anos depois, em meio ao agravamento da crise econômica, Hitler tentou tomar o poder por meio de golpe de Estado na cidade alemã de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de um livro chamado Minha Luta, que continha os princípios básicos do nazismo, que era a superioridade da raça ariana. Para Hitler, existia uma raça pura, a ariana, superior a todas as demais e da qual provinham os alemães. A necessidade de um espaço vital, tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo.
o antissemitismo. Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados. E a partir de 1924, ajudado por capitães estadunidenses e ingleses, a Alemanha voltou a crescer. Esse crescimento econômico contribuiu para fortalecer a democracia e diminuir o prestígio de líderes radicais. A exemplo de Hitler, Berlim, a capital do país, tornara-se palco de intensa atividade artística e cultural. Mas com a crise de 29, a situação se alterou profundamente. Na Alemanha, a produção caiu, a inflação disparou, o desemprego trouxe consigo a fome, a humilhação, a falta de esperança. E em 29 e 32, o número de desempregados na Alemanha saltou de 2,85 para 6,04 milhões, quase um terço do total de trabalhadores do país. E nesse cenário deprimente, Hitler voltou a se apresentar como salvador da pátria e conquistou a simpatia de muitos alemães, entre os quais militares de alta patente e grandes indústrias. E em janeiro de 1933, o presidente da República nomeou Hitler chanceler, chefe do governo da Alemanha. E no início de 33, os nazistas atearam fogo ao parlamento alemão e culparam os comunistas pelo atentado. E esse fato interferiu no resultado das eleições parlamentares de março daquele ano. E os nazistas obtiveram quase 44% do total de votos ocorridos em 1929, e eles haviam obtido 3% das cadeiras. Os nazistas tinham agora a maioria no parlamento. No poder, Adolf Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Fechou sindicatos, dissolveu partidos políticos, fechou jornais, ordenou queima de livros, demitiu democratas, comunistas de seus empregos e perseguiu os judeus. E em 1933, Hermann Göring, chefe das SA, criou a Polícia Secreta do Estado, a Gestapo. E em 1934, com a morte de von Hindenburg, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer, guia, condutor. No campo econômico, desenvolveu as indústrias de base, como ferro, aço e máquinas. Investiu em obras públicas, estimulou as fábricas de armas, diminuindo com isso o desemprego. Mas, ao mesmo tempo, não cumpriu nenhuma de suas promessas ao povo. Os salários foram congelados. A reforma agrária não saiu do papel. E os trustes, como o do grupo Krupp, ganharam maior liberdade para agir. Sob o comando de Hitler, o Estado nazista tomou uma série de medidas discriminatórias contra os judeus. Em 1933, o namoro e o casamento entre o judeu e ariano foi proibido por lei, e os funcionários públicos judeus foram aposentados, proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde. E os estudantis judeus foram obrigados a usar um número de identidade para entrar nas escolas e universidades. E em 36, os judeus foram expulsos do exército. Em 38, os judeus foram obrigados a usar documentos de identidade e passaportes especiais. E o seu patrimônio, bens e capitais foram bloqueados. E em 9 de novembro de 38, militares nazistas vestidos à paisana promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, que ficou conhecido como a Noite dos Cristãos. Por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças,
por causa da destruição, né? Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para os campos de concentração. E em 1936, os Jogos Olímpicos foram organizados em Berlim, dispostos a impressionar o resto do mundo e a comprovar a superioridade alemã. Hitler mandou construir um estádio para 100 mil pessoas. Gastou cerca de 30 milhões de dólares para erguer a Vila Olímpia, onde seriam recebidos 4 mil atletas de todos os continentes, e encomendou a uma consagrada cineasta alemã, Leni, a direção do filme oficial da competição, que deveria ser um louvor aos ideais nazistas. No entanto, nem tudo saiu do jeito que Hitler desejava. Inicialmente foi obrigado a aceitar na equipe da Alemanha 2 atletas alemãs de origem judia. O Comitê Olímpico Internacional pressionou as autoridades nazistas com uma ameaça. Se elas fossem proibidas de participar, a Alemanha não sediaria os Jogos. Mas quem mais brilhou naqueles Jogos não foi nenhum ariano puro, de cabelos loiros, olhos azuis, mas sim os atletas negros estadunidenses que ganharam todas as provas de atletismo, como as corridas de 100 metros e 800 metros, saltos em distância e em altura. E entre eles estava um neto de escravizados, o corredor Gessé, que ganhou 4 medalhas de ouro no salto em distâncias. Foi recorde olímpico por 24 anos. Hitler estava presente no estádio, mas saiu antes que a prova de salto terminasse. A estrela da festa foi mesmo Jesse, cuja vitória é até hoje lembrada como prova de que os ideais racistas de Hitler não tinham fundamento.